centrada. Nós vamos pegar algumas ideias aqui do que ele traz e por que ele é importante para a igreja. Antes disso, nós vamos orar a Deus para conduzir esse tempo. Vamos orar então? Senhor Deus, diante do Senhor está a tua igreja, ó Pai, reunida aqui para aprender mais da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é profunda, Senhor, então dá-nos entendimento, ó Deus, das coisas que iremos aprender, segundo a nossa capacidade, Deus. Nos ajuda a entendermos que isso faça diferença na nossa vida, para que a gente viva de maneira sábia, viva com entendimento, com propósito, ó Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui, pela vida, por esse domingo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, um pouco mais de contexto sobre o livro. O autor, ele é um autor, um pastor presbiteriano, então ele já está com o Senhor, já está na glória, e ele influenciou muitas pessoas ao redor do mundo, e continua influenciando com os escritos dele. Tudo que vocês encontrarem de Timothy Keller, vocês podem ler, porque sempre tem coisa boa. Então ele tem livro de oração, ele tem livro de ajudar as pessoas, ministério de misericórdia, ele tem livro sobre interpretação da Bíblia, essas coisas. E um dia chegaram para ele e perguntaram assim: qual que é o segredo da sua igreja ser uma igreja bem-sucedida? E ele começou ali a entender que as pessoas queriam meio que um método, uma fórmula mágica para algum siga 3 passos e aconteça isso, siga 5 passos e aconteça isso, pinte o fundo da tua parede, coloque músicas mais animadas. Então ele entendeu que as pessoas estavam atrás de métodos quase que mágica também, né? Quase que assim, essa é a receita do sucesso, vai dar certo. E há algum tempo na história da igreja, eu vivi esse tempo que foram lançados livros e mais livros de métodos de crescimento, que pegavam ali um contexto, normalmente norte-americano, e dizia assim: esse contexto aí, se você seguir essa fórmula de colocar os propósitos da igreja num mural e seguir aquilo, é quase que métodos empresariais. E aí isso motivou ele a escrever esse livro aqui e a não somente seguir uma receita, mas entender como que eles cresceram e influenciaram com base nas Escrituras. Então esse foi o trabalho, né? Depois de algum tempo. Aonde que ele estava? Onde que ele começou o ministério? Então ele começou na década de 80, na cidade de Nova York. Então uma cidade muito grande, né? Uma cidade que pode ser, em alguma medida, ser comparado com o Brasil, com São Paulo, com Rio de Janeiro, uma grande metrópole. E muitas pessoas vivem lá, é uma cidade que dita algumas regras, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estava esse mês aqui, no início do mês, no Rio de Janeiro. Então já estava tendo coisas que a gente não vê em Montemor, por exemplo. As pessoas se organizando, fazendo grupos para blocos de carnaval. Mas elas estavam assim, com pouca roupa, se é que vocês me entendem, né? E aí eu falei: como que a Raíssa vai lidar com isso, né? Não vou simplesmente tapar os olhos dela, mas estava ali, era um ambiente que tem mar, é uma cidade que tem manifestações culturais bem diferente da nossa região aqui, uma cidade mais de interior, mais tranquila, talvez assim, mais tradicional. Então, em algum momento a gente vai falar sobre isso. Ele começa assim, é um livro que ele estudou bastante, né? Então ele, conforme eu disse o autor, ele é uma pessoa assim, um homem que Deus dotou uma capacidade de habilidade de transmitir, de fazer a leitura, né? É um mestre, né? Então ele é bem conhecido aí no mundo teológico. E ele começa trazendo um conceito para nós que não é só dele. O legal desse livro aqui é que ele traz muitas outras referências, né? Ele também estudou, ele tem a parte dele, mas tem muita coisa que ele estudou, que ele procurou. E ele traz uma coisa que é essencial, que ele fala
o que é visão teológica. Então nós vamos trazer uma definição do que é visão teológica. Ele coloca que a visão teológica é a ponte entre a doutrina bíblica, as verdades imutáveis da fé. Então, em algum momento a gente prega aqui, a gente traz o ensinamento das verdades imutáveis da fé, como a gente trouxe em algum momento na época da reforma, os 5 solas, né? Então algumas nós acreditamos que são verdades imutáveis da fé. A nossa declaração de fé, nós acreditamos que contém ali as verdades imutáveis e as práticas ministeriais, como que a igreja vive e atua no mundo. Então ele disse que a visão teológica é a ponte entre essas duas coisas, né? A doutrina bíblica e as práticas ministeriais. A teologia vai fornecer o conteúdo, enquanto a visão teológica ela interpreta como aplicar essa teologia no contexto cultural específico. Então vou trazer algumas coisas que podem explicar melhor isso. Então ele faz uma leitura que hoje é comum no mundo atual nosso existirem indivíduos que são conhecidos como consumidores espirituais. O que é isso? Ontem mesmo, se eu não me engano, foi o Guilherme. Ele postou algo no nosso grupo que tinha as pessoas falando, era uma igreja e tinha assim, o pastor falando, aqui é a área premium. Então, passava uma pessoa lá atrás de bicicleta. Ele falou assim, olha, se você chegar atrasado, você vai ficar lá no fundo, que não é o premium, é o grátis, talvez, né? Mas se você optar pelo premium, você vai ter os banheiros, aí dava uns 10 passos, os banheiros estão aqui. Não que os banheiros de lá de trás são ruins. Então, o que isso mostra? Mostra que a mentalidade de consumidor está nas pessoas que são membros de igreja. Não quer dizer que eles são necessariamente salvos, não quer dizer que essas igrejas pregam a doutrina correta. Só de mostrar, só de ter isso divulgado, né? E cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que todas as igrejas que levam esse nome está equivocado, mas cuidado com eles pegam o nome em inglês e trazem para o português. Church. Né? Tem várias assim. Às vezes aparece lá, rola o feed do Instagram, da rede social, aparece inauguração da church tal. Então, assim, é uma coisa para chamar, para atrair pessoas. Então ele começa dizendo que os indivíduos são consumidores. E aí, alguns pastores, alguns líderes de igreja, algumas igrejas podem medir o sucesso pela quantidade de pessoas que vão naquele lugar. Pode ser medido o sucesso. Líderes que... Isso como premissa, né? Se eu estou tendo sucesso, logo está vindo mais pessoas, está chegando mais pessoas, e aí eu tô fazendo a coisa certa, porque Deus está enviando cada vez mais pessoas. A igreja está multiplicando. Porque na igreja não fala a colheita lá de 30, de 50, de 100? Então, às vezes o sucesso é medido por isso. Na outro oposto disso, pode entender que o sucesso é medido pela fidelidade. Eu posso estar com 3 pessoas ali no culto, mas eu estou ali fiel às Escrituras. Eu não abro mão do que eu creio. Então a gente vê que existem opostos, né? O que é necessário para medir? Então o Tim Keller, ele vai pegar ali, ele vai falar que o fruto é bíblico. Eu vou até ler aqui algumas coisas que ele fala. À medida que eu lia, refletia, ensinava, fui chegando à conclusão de que a capacidade de dar frutos é um tema mais bíblico para avaliar o ministério do que o sucesso ou a fidelidade. Então, ele encontrou algo ali interessante, né, que ele chama de frutos. E ele vai dizer, um dos versículos que ele traz aqui como base, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam dar muito fruto, João 15, 8. E aí depois ele vai ver também
Romanos 1,13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Ele vai lá em Romanos 1,13. Por isso que as pessoas chegaram lá nele, toda aquela introdução que eu fiz. Quais são os segredos da sua igreja? A igreja dele é chamada de Redeemer, né? Que é o Redentor. É uma igreja presbiteriana, conforme eu falei para vocês, que ele começou a plantar em Nova York. E aí, ele começa a mostrar como que foi feito o trabalho, a compartilhar esse trabalho que foi feito. E aí ele disse que essa visão teológica, ela é como uma lente que ajuda a igreja a enxergar as verdades do Evangelho, como as verdades do Evangelho podem ser vividas no dia a dia. E aí ele coloca, o Evangelho é sempre o mesmo, mas a maneira de aplicá-lo em uma grande cidade multicultural será diferente de uma comunidade rural com poucos recursos. Resumindo tudo isso aqui que eu entendi, ele fala que, às vezes, e vai ser dito mais para frente, a igreja está respondendo a perguntas, as perguntas que não estão sendo mais feitas. Vou citar um exemplo talvez bem básico aqui. Às vezes nós nos pegamos a questão de tatuagem é pecado. A gente fica nessa discussão. E se a gente for hoje ter um preconceito com quem vem, com alguém que vem na igreja e é tatuado, eu conheci um rapaz, ele fez uma tatuagem nas costas, bem grande, uma caricatura de diabo, né? Chifres, aquelas coisas, aquela cara de meio besta, meio um animal, com a Bíblia na mão. Então, quando ele ia nos retiros da igreja, ele sempre utilizava uma camisa para entrar na piscina, para que aquilo lá não... E às vezes a gente fica se apegando a coisas que as pessoas não estão mais perguntando. O que ele quer dizer aqui, que uma igreja para ser frutífera, ela precisa ter uma base sólida na Bíblia. Então a fidelidade importa, porém a gente tem que entender aonde que a nossa igreja está plantada, aonde que o Senhor nos chamou para traduzir aquela mensagem eterna de acordo com aquela cultura. Há coisas para nós, por exemplo, a capital do estado fica 120 quilômetros daqui aproximadamente, que são coisas diferentes que acontecem aqui, que cada coisa no seu contexto ela tem ela é diferente, né? Ela aplica de maneira diferente. Um grande erro que aconteceu na história de missões foi que as pessoas importaram ali pregaram o evangelho, mas trouxeram também, quiseram impor uma cultura que era diferente. Qual cultura que quer impor que é diferente para nós? Na nossa infância, pelo menos na minha faixa etária, qual que era a mais da minha? A gente via muito filme de Natal com neve, mas aqui é um calor insuportável, não é? Então, às vezes, a gente recebeu muita coisa importada e sem discernimento algum. Em algum momento, algumas pessoas podem pensar que a pessoa que vai pregar a palavra precisa estar com o terno, com a gravata, mesmo que está naquele calor insuportável. Eu já fui em igrejas que o pregador tirava o paletó e ele estava todo molhado. Porque ali ele só pode subir para ensinar naquele ministério se a pessoa está com o paletó, ou às vezes até com a gravata. Nós vivemos num país que é chamado tropical. Então, para finalizar a parte de visão teológica, ela é uma doutrina bíblica, ela inclui, né, a doutrina bíblica, as verdades imutáveis e universais, como soberania de Deus ou a justificação pela fé. Ela também faz unir a doutrina bíblica e a estratégia ministerial, métodos específicos que uma igreja usa, como pequenos grupos ou programas de evangelismo. Então, a visão teológica está entre esses dois.
e ela responde a perguntas como o Evangelho transforma o nosso contexto cultural, ou quais os aspectos da verdade bíblica precisam ser enfatizados aqui e agora. Então, ele começa o livro, essa é só a introdução do livro. Agora a gente vai entrar na parte que chama Evangelho. O livro todo vai trabalhar essas três coisas que eu falei para vocês: a visão teológica, a doutrina bíblica e a estratégia ministerial. Ele dá outros nomes, né? Mas na parte que fala sobre o Evangelho, é uma das partes muito interessantes que trazem muito conteúdo para nós, né? Coisas que a gente talvez nunca observamos, né? Nunca paramos para pensar, ou talvez ela não foi trazida com um aprofundamento. Então, o capítulo 1, o título é O Evangelho não corresponde a tudo, e ele vai trazer uma definição de Evangelho. Eu queria pedir ajuda de alguém. Alguém poderia me ajudar a trazer a definição de Evangelho? O que é Evangelho? Quem poderia? Boas novas. Por que boas novas? Boas notícias, alguém falou? Haviam más notícias. Ah, exatamente. É uma boa notícia porque haviam más notícias. Qual que era a má notícia? Isso era para a gente já estar craque aqui, porque é apresentado sempre. Qual que é a má notícia? Perdição eterna. Nenhum ser humano é bom em si mesmo. É bom a gente entender isso. Nenhum ser humano é bom o suficiente. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados. Não há, sem exceção, esse todos ele significa no original mesmo, todos. Sem exceção. Se a gente pegar Romanos 3, a partir do 10, e vai ali até o 23, que eu citei, ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Então a boa notícia é isso, né? A boa notícia é que haviam más notícias. A boa notícia, só uma coisa interessante sobre boa notícia, no contexto do Antigo Testamento, aparece lá algumas vezes, se eu não me engano, 23, 24 vezes a palavra Evangelho, né? Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, aparece a palavra Evangelho. Normalmente era um contexto de que algum mensageiro ia falar assim: a gente ganhou a guerra. Então era uma mensagem de algo que havia acontecido, nós ganhamos a guerra. Então, ou perdemos a guerra, morremos. Então normalmente se esperava alguém trazer essa boa notícia de guerra. Só que ela, no Novo Testamento, ela já aparece 133 vezes a palavra boa notícia. E quando ela aparece, ela também no Novo Testamento, ela está contrapondo algo que os romanos eles trouxeram como boa notícia: o nascimento do rei Otávio. Porque o Império Romano ele tinha a propaganda dele, da máquina, né? Ele falava que Otávio trouxe a paz, estabeleceu a paz, então trouxe estabilidade para o governo. Então, o aniversário do César Augusto, né, que são tudo títulos do imperador, era a boa notícia. Mas a boa notícia que os evangelhos trazem é que a gente ouviu agora no Advento: nasceu o Redentor. Aquele que pode, o único que pode nos libertar da nossa condição miserável de pecadores. Nunca esqueçam de Efésios 2:1, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos separados de Deus. Então, o Evangelho, ele é uma notícia e não um bom conselho. Lá nas perguntinhas vai estar a diferença entre notícia e conselho. Vou deixar para vocês pensarem ali um pouco, mas a notícia é algo que já é um fato, já foi feito por nós, é um fato. Então eu destaquei aqui o
o que o Tim Keller coloca, né? Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós, o qual devemos responder. Então o Evangelho é uma boa notícia, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós, o qual devemos responder. Então o Evangelho, ele é uma boa notícia de que nós somos resgatados ou salvos da condição que nós tínhamos. Eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e ler para mim aí, Tessalonicenses 1, 10, e ler para mim aí sobre o que fala nesse versículo aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Para guardar no céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus livra da ira vindoura. Então haverá um juízo, haverá uma ira vindoura. E aí sobre ira, algumas das vezes, ira de Deus, nós não conhecemos Deus. Um pastor batista, Paul Washer, uma vez ele me impactou grandemente quando ele falou que não é pregado sobre os atributos de Deus. E aí, lendo outro livro aqui, para indicar para vocês, O Conhecimento de Deus. Ele foi escrito na década de 70. E eu quero ler um pouquinho sobre ira de Deus, do que ele fala aqui. A ira é uma palavra que no meu dicionário significa profunda, intensa raiva e indignação. Raiva é definida como um desagrado ressentido, um forte antagonismo por haver um sentimento de ofensa ou insulto. Indignação é uma raiva justa despertada por um ato indigno. Esta é a ira. E a ira, conforme a Bíblia nos diz, é um atributo de Deus. Interessante que o Packer, que foi um grande expositor da Bíblia, trouxe várias contribuições, ele faz uma pergunta: quantas vezes durante o ano passado você ouviu, ou se você é um ministro, você pregou um sermão sobre a ira de Deus? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se um tabu na sociedade moderna, e os cristãos, de maneira geral, aceitaram o tabu e condicionaram a nunca trazer o assunto à tona. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Bíblia é o vigor com que ambos os testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus. Um estudo em uma concordância bíblica mostrará que há mais referência nas Escrituras sobre raiva, a fúria e a ira de Deus do que sobre seu amor e ternura. O Packer faz uma citação de A.W. Pink. Tem um livro desse pastor, o Arthur Pink, que chama Os Atributos de Deus, tem em português. Não é muito caro, porque é um domínio público. Então ele vai citar aqui Romanos 1,18, 2,5, 5,9, 12,19, 13,4,5, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses 2,16, 5,9, Apocalipse 6, 16, 17, 16, 19, Lucas 21, 22, 24, só para ter uma noção de quantas das vezes a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Porque quando a Bíblia faz tanto barulho a esse respeito, deveríamos sentir obrigados a ficar em silêncio. Então o Evangelho, ele fala sobre a ira de Deus sobre os pecadores, é um atributo. O Deus Santo é um Deus também irado, que a ira de Deus vai ser derramada até a última gota àqueles que continuarem em seus pecados, em seu egoísmo, em suas vidas erradas, né? E aí a gente tem que voltar naquele versículo: não há um justo sequer. É interessante a gente pensar nisso. Então fomos resgatados. O Evangelho é uma boa notícia, porque somos resgatados do quê?
Da ira de Deus, não é da ira de Satanás. Satanás não é o inimigo no nível do Deus Todo-Poderoso. É uma criatura que Deus ainda permite. Ele está como diz o reformador Martim Lutero, é como se fosse um cachorro na coleira de Deus. Então Deus tem todo o controle. Então somos resgatados da ira de Deus. A ira de Deus, ela se manifesta hoje? Sim. Eu não vou ler porque são muitos versículos, mas podemos ler depois na nossa casa. Paulo identifica a ira de Deus como o problema da condição humana. Romanos 1, 18 até o 32. Romanos capítulo 1, 18 até o 32 vai dizer isso. Quando Deus entrega os homens às suas paixões, a ira de Deus já está manifestando. Então eu falo assim para a Raíssa, você quer viver a vida do jeito que você quer? Eu vou estar te entregando ao seu próprio destino. É um castigo. Então, escute o que eu estou dizendo. Estou te dando conselhos como um pai. Estou guiando o seu caminho porque você não vê o perigo. E aí, como que a gente quer criar os nossos filhos hoje? Deixa eles fazer o que eles querem. Deixa eles ser livres. Deixa eles ser felizes. O ser humano quer isso. Os adultos querem isso. Quando a igreja devia ser o momento que a igreja se colocasse em oração e lamentasse profundamente quando alguém é desligado do hall de membros, porque está entregando aquela pessoa a si mesma. A gente não pode confundir o evangelho com os resultados do evangelho, então ele deve ser distinguido. Algumas pessoas confundem o evangelho com justiça social, ética cristã, crescimento espiritual. Esses são os frutos, mas não é o evangelho em si. A gente tem que saber a distinção entre o evangelho e os frutos do evangelho. Porque essa confusão pode atrapalhar, a gente pode reduzir o evangelho não pode ser reduzido. Por exemplo, uma igreja, para você identificar uma igreja, quando o evangelho é o pilar central da igreja. O evangelho, o Keller vai dizer que os perigos de reduzir o evangelho é reduzir ele a moralismo. Então muitas igrejas, elas parecem dar frutos, mas elas são extremamente moralistas. O que é isso? Ela vai pregar somente o comportamento externo. Um fenômeno que ocorreu aqui na nossa região, ocorreu em outra região. Eu tenho um amigo lá de Arthur Nogueira, ele falou isso. Pessoas, após a pandemia, estavam sedentas, famintas pelo evangelho. Porque eles viviam ali uma espécie de moralismo, né? A palavra de Deus não era pregada. Conceitos morais, eles são importantes, mas eles não são o evangelho. O evangelho é o que foi feito por nós. Então, se a gente confundir os resultados do evangelho, o resultado do evangelho é que, quando ele me alcança, é óbvio, se a pessoa vive uma vida imoral, ela vai ter que se adequar. Se ela vive uma vida de adultério, de pornografia, de orgulho, de roubo, ela vai ter que se adequar. Então, uma lista de comportamentos morais, né? Tome cuidado com isso. Tome cuidado quando traz o moralismo, mas não traz a graça de Deus, porque o moralismo é baseado no esforço humano e não na graça de Deus. Alguns pastores têm medo de pregar a graça de Deus, porque acreditam que ela não é suficiente. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Se é uma boa notícia do que já foi feito por nós. Jesus, ele morreu por pecadores. O que a gente fez foi pecar. Como que o evangelho nos alcançou? De maneira graciosa. A gente já falou sobre isso e o próximo assunto da IBD vai falar mais sobre isso também. Deus abençoe o Paulo aí, que vai trazer mais sobre isso. Só estou dando um spoilerzinho. E o relativismo, né? Elas diluem o evangelho a ponto de aceitar o amor e a aceitação sem abordar questões como pecado, redenção e arrependimento. Existe um livro nos Estados Unidos, eu acho que não foi traduzido, que ele pega, na época, né, era a religião dos adolescentes, era o deísmo teísta terapêutico. O que é isso daí?
Eles acreditavam numa divindade, mas que não era o Deus Todo-Poderoso. Porque essas questões de pecado, de redenção, não tinha. Porque basta você viver uma vida correta. Não era isso que o jovem rico pensava? Que era apenas... a questão dele era mais moralista, né? Mas o que a gente vive hoje as pessoas querem ser boas o suficiente, mas sem Cristo. Uma espécie de ONU, que quer fazer o bem, mas não tem uma divindade por trás. De onde vem todo esse bem aí? Eu já falei para vocês que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, houve uma grande discussão sobre o que era o ser humano, e o que prevaleceu é que, prevaleceu um judeu e cristãos que fizeram tudo aquilo. Era um momento pós-guerra. De onde que veio a bondade? Por que o ser humano, a vida humana tem que ser tratada com respeito? Porque ela é a imagem de Deus. E aí surgem perguntas, né? Que acabam com o relativismo. Por que um cadáver, quando ele está no chão, numa rodovia, a pessoa já morreu, é colocado um cobertor lá, uma proteção sobre? A pessoa já está morta. Por que não expõe a pessoa? De onde que vem isso? Vem do cristianismo, do judaísmo, que o ser humano é a imagem de Deus. Então o Evangelho ele precisa ser o ponto central de todas as nossas mensagens. Eu fico me perguntando, onde que está o Evangelho aqui quando eu estou estudando, quando eu estou lendo a Palavra de Deus? A gente teve uma experiência na nossa casa, lendo sobre Jacó, a vida de Jacó. Então, aí surgem perguntas interessantes. A Raíssa perguntou sobre Jacó. Mas ele tinha 2 mulheres, isso pode? Nunca pôde, filho. Nunca pôde. Mas aí depois ela descobriu, ela ficou chocada, que ele teve, não 2, 4. Só que a gente começou a falar para ela, mas olha como que foi a vida deles. E a gente está bem na parte que toda hora mostra os filhos preferidos, José e Benjamim. Então ela falou assim, mas por que Deus abençoou ele? Aí eu falei, olha, Deus está mostrando o Evangelho para minha filha. Porque ninguém é digno, irmãos. Ninguém é digno de assentar na mesa do Senhor. Todos traíram. É o que o pastor Fábio fala direto. A roupa nossa foi emprestada para estar ali. Nossa roupa é suja. Nós somos trapos. É isso que fala o Evangelho. Não é moralismo. Não é relativismo. É disso que fala o Evangelho. Pois nós vamos ver na Escritura, em algum momento, para ampliar mais um pouco. Então, uma igreja centrada, que é o título do livro, ela vai se basear na palavra de Deus. O Evangelho vai ser central. Certa vez, teve uma pregação, as 99 ovelhas, tal, e vieram muitos jovens à frente. E teve um homem que falou assim, agora a gente precisa ter eventos para atrair os jovens. Olha, a cabeça dele pensava em relativizar, o Evangelho na cabeça dele não era suficiente. Ele foi doutrinado dessa maneira. O Evangelho, ele tem que ser um elemento central de toda a igreja. Não pode ser outra coisa a não ser o Evangelho. E aí existem formas da gente apresentar o Evangelho. O que é o Keller, falando da inteligência dele, já que o Evangelho é boa notícia, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós. Mas quando fazemos, como que boa notícia? Porque ele é boa notícia. Então ele coloca maneiras, né, de responder com perguntas. Uma das perguntas, o que eu preciso para ser salvo? Ou existe esperança para o mundo? A visão equilibrada da igreja, o Evangelho, ele vai mudar tudo que a gente faz, inclusive a nossa mensagem, né? Então não é uma coisa fácil. A gente vai ter que pensar o que as pessoas estão perguntando aí. Porque as pessoas vêm com dúvidas, vêm com necessidades. Até mesmo pessoas advindas de outras igrejas, né? Então, a maneira que a gente pode ensinar o Evangelho,
A gente já ensinou isso aqui na IBD das crianças. A gente já ensinou. Eu acredito que já houve séries de sermões trazendo aquelas 4 questões, aquilo que chama juntando, né, o Evangelho: criação, queda, redenção e consumação. Então a gente pode trabalhar nisso, abordando a Bíblia toda. Então o que Deus já deu para nós todo o material. Deus deu inteligência para nós para trazermos tudo isso à tona, né? Algumas coisas aqui que o Tim Keller fala, né? Para a gente encerrar. A igreja não é apenas uma instituição ou organização, mas uma comunidade de pessoas transformadas pelo Evangelho. O Evangelho deve ser a base de tudo que a igreja faz, e faz. Ele explica, o Evangelho ele molda, né, a cultura interna da igreja, criando uma comunidade marcada pela graça, humildade, amor e serviço. Isso significa que a mensagem da graça não deve ser apenas pregada, mas também vivida nas relações entre os membros. Os efeitos do Evangelho que acontecem nessa igreja por exemplo, aquilo que a gente faz, né? É trazido um alimento, arrecadado cestas, se há algum membro em necessidade, é dado. Então, são um dos efeitos do Evangelho. Então, a parte como que o Evangelho impacta a nossa vida. Para o primeiro capítulo, acredito que é suficiente e quero verificar com vocês se tem perguntas, colocações a serem feitas nesse momento. Finalzinho da aula. Eu queria saber como é que a igreja pode praticar o ID, né? Por levar o Evangelho. E eu estou falando de missionário, estou falando assim do trabalho, do jogo de futebol. Como fazer isso? Onde fazer? De forma? Tem várias maneiras. Uma das coisas assim, eu vou citar o exemplo do pastor Antônio Carlos. Certa vez a esposa dele falou assim, que o bazar que eles têm lá é um bazar evangelístico. Então, quem não foi, vai lá. Na casa deles é bem amplo. Na entrada tem ali. Então, o evangelho está moldando a vida deles. Então, quando eu nunca falei isso para eles, mas eu disse para a Sheila, eu falei: Sheila, como que é bom a gente receber pessoas com esse fervor missionário, de trazer almas. Então, às vezes a gente fica pensando somente em quantidade de pessoas, né? Por que as pessoas não vêm para cá? Porque eles moram um pouco afastados daqui. Então, é estratégico que a congregação esteja ali, um bairro que precisa. Então, uma das maneiras é isso que eles fazem, né? Vão pessoas ali e, através dali, eu acredito que Deus envia os seus escolhidos ali, estão ouvindo o Evangelho, a mensagem pregada. Eu conheci a Sheila num contexto em que tinha um casal, a igreja que a gente era assim, na entrada de uma comunidade bem carente, e eles começaram a fazer trabalho com crianças. As crianças são negligenciadas muitas vezes. Aí o que eles faziam? Eles ensinavam a Bíblia. O que atrai criança, gente? Brincadeira, chocolate, essas coisas. Eles usavam de algumas coisas, mas assim, eram extremamente sérios, né? E o que eles faziam com aquelas crianças também? Tinha uma parte social, né? Uma menina começou a aprender e ela pegou um pedaço lá de lousa, fez de lousa e ensinavam as crianças menores. A gente foi numa casa que era quase que subterrânea, quase que não tinha luz solar que pegava ali. E aí a gente viu que depois deram uma lousa para essa menina e hoje já é uma mulher. Então o que era feito ali? O esporte era um atrativo, como a estratégia dos irmãos do bazar é uma forma uma isca. A gente já usou o esporte e eu tenho esse desejo de continuar um dia usando o esporte. Por quê? Alguns meninos ali só falavam palavrões e a gente fazia campeonatos de futebol. Se você falar palavrão, é pênalti para o time adversário. Eles mesmo falavam, eu nem escutava, tinha palavrão. Aí eu era o juiz, apitava lá, pênalti. Aí eles ficavam bravos uns com os outros. E dentro desses
Se eu não me engano, chegamos a ter 60 crianças nessa modalidade de esporte. Aí a gente começa a incrementar. Ah, falou um versículo bíblico? Ganha um chocolatinho, ganha um prêmio, ganha uma bola. Tem uma pesquisa da APEC. Ela fala que as conversões ocorrem numa faixa etária, né? As conversões que permanecem, uma janela ali de 4 a 14 anos, e ela se dá por meio de relacionamentos. Então nós temos que, de alguma maneira, então, não abandonar a doutrina bíblica, a base, a fidelidade, não inventar coisas na hora do culto. O culto é para cultuar a Deus, não é para satisfazer consumidores, não é para ter manifestações culturais, né? Teatro, dança, profética, essas coisas todas. Mas a gente pode se achegar às pessoas com estratégias de evangelismo. Tem várias maneiras. Essa igreja que eu fiz parte, ela tinha uma ONG que funcionava como uma creche, tinha lá um ensino religioso. Lá no estado do Ceará é permitido que o ensino religioso nas escolas. Então a igreja usa desses métodos aí, né, dessas estratégias para alcançar pessoas. Eu sou uma pessoa desconfiada. Qualquer coisa que vem me oferecer, por que a pessoa está me oferecendo isso? E deve ter várias igual a mim. Então, um relacionamento, você conhece as pessoas, elas te conhecem. Então, uma boa estratégia pode ser um programa de esportes, pode ser um programa de reforço escolar, alguma coisa que a igreja está servindo à comunidade. Então, isso é importante. Então, isso são maneiras, né? E fora que assim, irmãos, mesmo que a gente não tenha estrutura, condição, se você não compartilha o evangelho, é porque você não entendeu. Você está sendo egoísta. Ah, eu não sei falar igual você sabe. Eu também não sabia, irmão. Ixi, irmãos, se vocês conhecessem eu antes do evangelho, eu ia falar, esse daí vai ser mais um traficante, porque o bairro que eu morava, nunca mexi com droga, mas o bairro que eu morava era muito favorável com relação a isso. Então, às vezes, a gente precisa sair da zona de conforto, entender que ser cristão é sair da zona de conforto e pregar o evangelho, porque a mensagem temos. E Deus deu inteligência para cada um para que pregar, né? Às vezes não é o dom de falar, mas vou citar um programa de esportes, ele precisa de muitas coisas, né? Imagina se a gente fazer alguma coisa que vire em torno de 60 crianças, o que precisa? O que a gente sabe que precisa hoje aqui nessa igreja? Mão de obra, pessoas trabalhando, professores, diáconos. Precisa disso, né? Então, essa é uma das maneiras. Espero que eu tenha respondido. Mais alguma? Uma das questões que nós precisamos atentar, dependendo das estratégias que podemos realizar, não tem nada contra isso, é levar em consideração aquilo que já foi nos mandado a realizar dentro dessa programação evangelística. Está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós devemos ter a iniciativa de estar orando por todos os homens para que eles sejam salvos. Então isso é uma predisposição já incluída nessa obra das boas novas, para que nós possamos, através da ação do Espírito Santo, nos trazendo. Porque nada é automático, nada cai de uma forma gratuita, mas é a questão de umas ações. Então é importante isso, sermos pessoas que temos a preocupação de orar por pecadores. Isso já vai começar a demonstrar o amor que nós temos por ela. E assim eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzindo ou conduzindo essa pessoa até nós. Né? Quando eu chego aqui em São Clemente, a primeira coisa que eu faço na rua aonde eu resido é me preocupar em saber quais são os nomes dos moradores ali daquela rua que eu estou residindo. E a partir daquele momento está olhando por ela. Hoje eu tenho algumas delas frequentando o trabalho ali e até mesmo, muitas vezes, tendo participação dentro dos cursos que eles fazem ali no Bazar. Então eu creio que é isso que nós precisamos ter um pouco mais de consciência para não ficarmos nessa zona de conforto,
está chegando, recebendo uma boa mensagem, uma boa comida, muitas vezes ela não é, de fato, distribuída naquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Mais algum? Pastor Fábio? Desculpa quem usou o microfone, não tem privilégio de eu estar aqui perto. Quando a gente fala em anunciar o Evangelho, nós temos alguns problemas, né? A Bíblia fala duas coisas que são muito importantes. Fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também fala que ninguém está buscando o Senhor. O homem está em oposição, faz parte das más notícias, né? Nós estamos em oposição ao Criador. Nós somos antagonistas por causa da condição do pecado. E nós não estamos buscando. Então, qualquer anúncio, ou programa, ou campanha evangelística que parte do pressuposto de que o homem só está faltando um detalhezinho para ele, está errado. Porque nós partimos do pressuposto que nós vamos ter sucesso na primeira frase que a gente falar. E não é verdade. Você vai ter muita oposição. E uma coisa que eu observo, eu posso estar enganado, né, mas campanhas, seja ela, eu peço perdão a quem faz isso, quem acredita, continue fazendo, Deus te abençoe e que tenha sucesso. Campanhas do tipo, uma tarde de pipoca e brinquedos, uma tarde de corte de cabelo, uma tarde de acompanhamento. Assim, isso não é evangelho. Você está indicando para a pessoa uma questão errada a respeito do evangelho. Você está falando que Jesus é aquele que supre necessidades percebidas, físicas, né? Mas não de fato da alma do homem. A anunciação do Evangelho que é mais efetiva é aquela que é individual, ela é relacional. Então, assim, como o Jonas perguntou, né? É aquela que você chega junto, né? É a pessoa, vou usar alguns, né, casos escabrosos aqui, é a pessoa que está em cima da ponte para pular, é a pessoa que está para pôr uma corda no pescoço, é a pessoa que está para enfiar o carro embaixo de uma ponte, é a pessoa que está na sua crise relacional, é a pessoa que... Porque ela chegou à conclusão de que essa vida é quebrada, essa vida é destruída, e ele não sabe por quê. Aí está chegando as más notícias, você vai chegar com as más notícias das pessoas, que a vida dela está como está, porque ela está em oposição ao Criador. Ok, o mais difícil de anunciar é a pessoa que está no meio bom, é a pessoa que tem dinheiro na conta sobrando, tem o carro do ano sobrando, está tudo muito bem com sua família, só que como você anuncia o Evangelho para ela? É como diz o pastor aqui, você vai ter que orar muito para as pessoas, porque o Espírito Santo vai ter que te indicar qual que é a abordagem que você vai fazer com ele. Paulo, ele faz abordagens diversas, ele tem insucessos diversos. Ele fala, inclusive, ele cita inclusive autores mundanos, quando ele prega lá para os atenienses, né? E mesmo assim ele não tem sucesso, eles pegam em pedras em Paulo para bater em Paulo. Então, assim, na maior parte das vezes você vai ter insucesso e oposição, porque as pessoas estão em oposição ao Criador. Né? Mas você precisa amá-las o suficiente para que você tenha que trazer a má notícia, você vai ter que mostrar que ele está em oposição ao Criador, que a vida dela está quebrada do jeito que está por conta do pecado, e aí sim você vai trazer as boas novas. Então, se você traz as boas novas em forma de saquinho de pipoca, uma tesoura sobre o cabelo, de um escorregador para crianças, você está dizendo para que a vida é um meio bom, que a vida com Jesus é uma festa constante. Não é verdade. Não é verdade. A vida com Jesus não é isso. Quantos aqui ainda têm problemas financeiros, quantos ainda têm problemas de lançamento, têm problemas, né? A vida continua quebrada, né? Então, o que o Evangelho faz, nos reconcilia com o Senhor e nos dá a esperança de uma vida futura, mas não essa vida que ela melhora bastante, significativamente, porque você muda os seus conceitos, muda a sua filosofia de vida, você tem uma visão teológica das coisas, por que as coisas são como estão, né? Porém, a vida continua quebrada. A Eloá é psicóloga, ela sabe disso, né? As pessoas que chegam quebradas, né? E aí as coisas deste mundo não oferecem soluções. A psicologia não oferece solução possível, né? Porque assim, o que a psicologia faz? Eu estou acreditando nos psicólogos, porque tem campo para isso. Né? A psicologia ela nunca vai dar uma solução para você. Você vai ficar eternamente em consultas com o psicólogo e ele vai fazer você viver bem do seu problema. Basicamente é isso. Ou seja, aceitar o seu problema, aceitar que o mundo é quebrado e viver bem com isso. Isso não é boa
sair desse círculo, você tem que sair debaixo desse guarda-chuva. Você não pode oferecer a solução para a pessoa com base nas premissas deste mundo. Porque assim, moralismo, o Hamas lá, ele é moralista. A Sharia islâmica é moralista. Mas também, né, os usos e costumes de algumas igrejas protestantes são moralistas. Cuidar do meio ambiente sobre todas as coisas, isso que é moralismo. Porque um cuidado exacerbado com a beleza, com o bem-estar físico, com a sua saúde, é moralismo. Existem severos, existem moderados, existem brandos. Só que nós tornamos isso nossos deuses. Enquanto a gente não olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso real problema, que é a nossa oposição ao nosso Criador, não tem solução. E é nesses termos que a gente tem que pregar o Evangelho para as pessoas que nós conhecemos. Vamos orar então? Aí, domingo que vem, a gente continua. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Obrigado pelos recursos que o Senhor disponibiliza para nós. Somos uma geração privilegiada, Senhor. Obrigado pela vida da nossa igreja, pela fome que os irmãos têm, o desejo de aprender. E isso possa ser traduzido, Senhor, em ações, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome, uma vez que entendemos que somos salvos da ira divina, pela graça somos transformados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.